Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Conexão 014. Um podcast para dar voz à sua marca, para falar sobre o seu propósito, para conectar você ao seu público, para que as pessoas entendam qual é a finalidade do seu projeto, qual é a intenção, para quem é. E aqui é um espaço que a gente vai falar sobre todos os assuntos de uma forma muito clara, simples e gostosa de se conversar. Meu nome é Selma de Paula, eu sou empreendedora aqui na cidade de Bauru, tenho mais de 20 anos de experiência em novos negócios e sou apaixonada por estratégia. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que já faz muito tempo que eu estou querendo trazer ela aqui, para a gente conversar sobre um assunto muito importante e necessário nos nossos dias atuais. Eu estou aqui com a Fernanda Dota, ela é psicóloga e neuropsicóloga. Nós vamos entender a diferença dessas duas áreas e como, claro, ela tem transformado isso em um modelo de negócio. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Selma. Primeiro eu quero agradecer, o convite, de poder compartilhar um pouquinho, do meu trabalho, daquilo que eu faço e que eu faço com muito amor, né? Então, obrigada pela participação e pelo convite. Eu que agradeço, Fernanda, eu que agradeço. Eu tenho certeza que a gente vai falar sobre coisas muito importantes. Para iniciar a nossa conversa, então, eu gostaria que você se apresentasse, você falasse um pouco sobre a sua trajetória, sua graduação, né? E como que você chegou a essa área, né? O seu interesse por essa área. Sim. Selma, eu me formei, em psicologia em 2007. Logo que eu me formei, eu já fui fazer uma especialização em saúde mental. Então, eu praticamente saí quase com uma especialização da graduação. Então, foi um diferencial, né? Quando a gente sai da graduação, a gente sai meio cru, né? Então, eu busquei uma especialização na época. E depois eu comecei atendimento em clínica, mas depois eu fui trabalhar num centro de reabilitação, aqui na cidade de Bauru. E lá eu fiquei por 10 anos. Eu trabalhei tanto na parte de reabilitação profissional, quanto na coordenação do setor de psicologia. E eu saí de lá mesmo, na época, foi para me dedicar à clínica, né? Então, assim, durante esse tempo, durante a minha trajetória no centro de reabilitação, eu fiz mestrado, na Unesp em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Foi quando eu fiz também a especialização em neuropsicologia, porque lá dentro da instituição a gente, tinha tem ainda, uma parte de avaliação diagnóstica, inclusive para fazer os atendimentos no centro de reabilitação. Então, eu acabei indo para essa área, me especializei, amei, a neuropsicologia. Hoje eu sou neuropsicóloga pelo Conselho Federal de Psicologia, eu tenho, eu sou especialista pelo Conselho. Depois eu fiz uma nova especialização em terapia cognitivo-comportamental e, por último, uma especialização em intervenção ABA. E em 2018, a Patrícia, que é a fonoaudióloga, ela é a idealizadora da Clínica Criar, ela me convidou para trabalhar junto à equipe e ali eu montei a minha equipe também de psicologia. Tá? Então, assim, hoje eu avalio os casos, então, tanto casos que vêm para avaliação neuropsicológica, como casos que vêm já com diagnóstico fechado para terapia e encaminho para a equipe acompanhar. A equipe é toda especializada também. Então, eu cheguei na Clínica Criar, que é onde eu estou hoje, foi 2018, E hoje nós temos atendimentos aqui em Bauru e também na cidade de Lençóis Paulista. Certo. Fernanda, eu queria que você me ajudasse a esclarecer para quem está ouvindo sobre as diferenças, das áreas, por exemplo, Sim. A psicologia e a neuropsicologia. O que essas duas áreas têm, assim, distintas, vamos dizer assim? A neuropsicologia, ela é uma especialização, uma especialidade da psicologia, Então, eu me formo em psicóloga, me formo em psicologia e faço a especialização em neuropsicologia. A neuropsicologia, ela estuda o quê? Essa relação de comportamento e cognição, Então, assim, quando vem, por exemplo, uma queixa para mim,
vem primeiro o quê? O comportamento. Então, é uma criança que não se concentra, que não para quieta, ou então muito agitada. E a partir daí a gente vai avaliar também funções cognitivas para poder identificar o que está alterado, o que enquadra dentro, né, para auxiliar, na verdade, nos diagnósticos. Claro que quem fecha o diagnóstico final é o médico, né? Então, a avaliação neuropsicológica seria o exame, vamos dizer assim. Certo. Né? E que vai auxiliar o médico a fechar esse diagnóstico. Mas a neuropsicologia é isso, ela estuda essa parte, essa relação de comportamento com função cognitiva, como que o seu cérebro ele está funcionando. Entendi. Né? Entendi. Então, quem fecha o diagnóstico é um médico? É um médico, exatamente. Neurologista. Neurologista, pode ser um psiquiatra, Tá. né? Mas normalmente a gente trabalha muito com crianças, né? Certo. Então, normalmente são neuropediatras. Uhum. Tá. E você trabalha só com crianças ou com adultos também? Eu trabalho assim, na parte de terapia, a gente trabalha com criança e adolescência, início ali da adolescência, até 14 anos, mais ou menos. Agora, para avaliação neuropsicológica, nós fazemos avaliação também em adultos. Adultos também. Em Tá. adultos. Você falou que você recebe os casos, assim, geralmente de queixas, né? Essas queixas são apontadas pelas mães, pelos pais, pela escola, é isso? É isso mesmo, Selma. Acontece muito hoje da escola identificar. A escola identifica, chama os pais, orienta a buscar por avaliação ou a passar primeiramente no médico, né, neurologista, para depois ele encaminhar para essa avaliação. Mas hoje em dia as escolas têm encaminhado bastante. Os pais também, né, acabam procurando, até pelo fato de que hoje nós temos muitas informações, né? Então, os pais estão mais alertas em relação a isso, têm mais conhecimento, então, onde eles acabam procurando. Os pais estão tendo mais acessos e se preocupando mais logo Sim. cedo, né? Mas eu ainda percebo que existe muita resistência por parte dos pais. Sim. Estou certa disso? Tá certa. Inclusive, quando às vezes a gente vai discutir o caso com alguma escola, até a escola fala, a gente não encaminhou, porque a gente sabe que os pais, não, né, de repente, não vai gostar muito. Então, acontece muito isso, né? E às vezes, a própria escola encaminhou, mas os pais não procuraram, né? Então, tem ainda essa resistência, sim. E a escola não tem essa autonomia, por exemplo, de ver a necessidade e só pode tratar se os pais autorizarem. Sim, é tem isso, que ter dessa autorização forma. dos Não pais. existe nenhum tipo de intervenção sem autorização Não. dos pais. Sempre tem que ser autorizado. Entendi. E quando acontece um caso desse, como que fica a parte de vocês, assim? Por exemplo, vocês têm contato com a escola, sabe que a criança ali está apresentando sinais e que os pais são resistentes por algum motivo. Vocês têm algum tipo de ação, de acompanhamento para com esses pais ou não? Vocês esperam que eles tomem a decisão de procurar vocês? É assim, sempre tem que eles procurarem pelo atendimento. Então, assim, mesmo que a escola identifique, a escola não pode encaminhar sem que porque na verdade são os pais que vão levar essa criança Sim. até a clínica, né? Então sempre tem que ter esse encaminhamento dos pais ali, senão não tem o que a gente fazer, não tem o que fazer. Sim. Então os pais levam, a escola vai orientar eles a buscarem por esse atendimento, por essa avaliação, né? Mas isso tem que partir dos pais. Certo. Claro que sim, num primeiro atendimento os pais levam e a gente percebe essa resistência, a gente tenta orientar, né, o máximo que a gente pode, Sim. mas a decisão final sempre vai ser deles. Sim. Eu acho isso uma informação muito importante, Fernanda. Você, com sua experiência, com tantos anos aí já, né, lidando com esse tipo de situação, o que mais causa essa resistência desses pais, né? Porque, assim, como você disse, hoje a gente tem muitas informações, muitas. A gente tem muito acesso a informações dos prejuízos, né? Sim. A gente tem aí adultos com problemas seríssimos na vida adulta, né? Sim. Por conta Então, assim, o que, na sua opinião, na sua experiência, você acha que causa essa resistência? É parte financeira, é tempo, ou é não aceitar realmente que a criança tem algo diferente ali? O que você observa nesses pais? Olha, Selma, eu penso que é mais o medo do diagnóstico. Medo do diagnóstico? O medo. O que será que meu filho tem? Chega lá, você ter uma resposta, né? E eu penso que é o medo do diagnóstico. Né? Você idealizou um filho e, de repente,
esse filho não é da forma como você idealizou. E é claro que, né, na cabeça das pessoas, eles vão pensar sempre assim, no negativo. E um diagnóstico não é algo negativo, Sim. é algo para direcionar o tratamento. E você pode mudar o futuro do seu filho se você fizer um tratamento precoce. Né? É verdade. Mas eu vejo que é muito mais por medo do que falta de recurso, ou, né, enfim, falta de tempo para levar a criança no atendimento. É o medo mesmo. É o medo, essa do negação, diagnóstico, né? essa Que negação. fala. Bom, a gente já conversou um pouquinho, né? Eu sou uma mãe, assim, inclusive muito taxada, muito criticada por ser uma mãe super protetora, leva o nome de exagerada. Uhum. Mas, assim, hoje eu penso... Eu estou com uma criança de 5 anos, né? E, assim, eu penso que eu prefiro errar pelo excesso Sim. do que pela falta, né? Porque não é o excesso de mimo, né? De passar a mão na cabeça de coisas erradas. Não, é o excesso de observações de mesmo. Cuidados, de cuidados. Né? De buscar. De buscar informações. Pensa assim, você faz uma avaliação. É muito melhor você olhar ali e não deu nada, tudo bem. Ok. Né? Que bom. Vamos que tratar outras coisas. Vamos ver o que está acontecendo. Exatamente, né? Fernanda. Então, assim, hoje eu vejo, né? Eu acompanho muitos pais, né? Enfim... E tem muito o termo de é coisa de criança. Ah, não, isso passa. Isso é coisinha leve, coisinha de criança. Sim. Que vai passar, né? Ou cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo. A gente escuta muito isso. E assim, isso é uma situação muito difícil, né? Para a criança, Sim. né? Porque, na minha opinião, tá? Não sou especialista na área, mas estou falando como mãe. Como mãe, eu vejo que coisa de criança é sorrisos, brincadeiras, inocências, né? Imaginação, né? Apetite, porque a criança gasta muita energia, então ela come também, né? Tudo que é fora disso, irritação, falta de sono, não é verdade? Sim, tá, né? Tem alguma coisa errada Tem ali. Alguma coisa, né? E pode ser algo simples também de você tratar. Exato. Né? Pode ser algo muito simples. E como você vai identificar isso? Com a ajuda profissional. Não tem como, não tem como. Eu falo por mim, pela minha experiência. Por mais que eu amo, por mais que a gente tenha, assim, né, a nossa essência familiar, sim, mas é só com orientação que a gente conseguiu dar conta de todo o quadro que estava. Sim. Né? Então, é muito importante trazer você aqui, trazendo essas informações, para que as pessoas não tenham medo do diagnóstico. Né? O diagnóstico, ele é a solução. Exatamente. Não é o problema. Não é o problema. É a solução. É o norte. É o que você vai buscar para você, como mãe, como sim, pai, né? E para a criança. Sim. Né? E assim, né, Selma, por exemplo, se a gente falar em autismo, a gente atende muitas crianças lá, né, com diagnóstico de autismo ou que vêm para avaliação. E o que eu vejo, as pessoas, elas têm uma ideia em relação ao autismo, mas hoje a gente tem um espectro. Então, assim, quando você fala em autismo, as pessoas já pensam em casos mais graves, né? Claro que a gente tem casos que são mais graves, né? Mas sempre pensando no que falta. Então, se meu filho tiver o diagnóstico, né? Então ele não vai conseguir falar, ele não vai conseguir socializar, não é isso, né? Então, assim, o diagnóstico é importante para depois você estimular essas faltas, essas defasagens, e para que essa criança se torne um adulto independente, funcional, né? Mas ainda tem essas questões, essas limitações essas dos limitações, pais, né? Exatamente. E assim, então vamos falar o que um pai, uma mãe que tem esse mesmo pensamento que eu, de observar, de preferir estar, né, atento a isso, quais os tipos de comportamento que você considera assim que precisa de atenção? Tá. Vamos lá, pensando nas crianças menores, por exemplo, crises de choro de difícil controle. Então, tem criança chora, mas logo você vai lá, né, certo, acalenta ele, acalma e passa. O que eu estou falando são crises de, assim, de mais de 30 minutos, 1 hora, essa criança chorando de forma que você vê que é sofrido para ela. Né? Então, esse é um comportamento que a gente tem que estar atento, né? As crises de choro, mas as crises de choro de difícil controle. Né? Crianças que, por exemplo, as crianças menores, a gente tem que lembrar que eles são mais egocêntricos, não gostam muito de dividir o brinquedo, mas quando tem uma mediação de um adulto, a criança consegue,
né, fazer, né, de forma adequada. E, assim, são crianças que, por exemplo, o que chama atenção é aquela que não divide de jeito nenhum, que mesmo você mediando, que bate no amigo, qualquer coisa, né, não é nem só revidar, porque às vezes a criança acaba revidando por alguma questão, né? Não, são crianças que às vezes são agressivas, né, sem motivo. Esse é um outro comportamento que a gente tem que prestar atenção. Que querem sempre brincar muito sozinhas, é um outro comportamento. Ou uma criança muito agitada que você fala, eu não aguento, né? Criança, claro que tem energia. Então, a gente precisa separar isso. Mas é aquela criança que ela não para comer, ela não para, por exemplo, para assistir um desenho, ela não para sentada na cadeira da escola quando está fazendo uma atividade em grupo com os amigos. Então, são comportamentos que a gente precisa mesmo se atentar. Irritação, né? Uma irritabilidade, assim, qualquer coisa. É uma criança que está sempre reativa, sempre tendo alguma, né, reação mais exagerada frente a uma determinada situação. Então, são comportamentos que acende uma luzinha. Acende uma luzinha. Assim, não necessariamente esses comportamentos indicam alguma coisa, né? Pode não ser só uma questão comportamental que precisa ser trabalhada, ou uma orientação com a família, porque às vezes são comportamentos que foram reforçados, né, durante ali a vida da criança. Então, ela aprendeu a agir daquela forma porque ela teve alguma consequência, ela teve algum ganho com aquela, né, com aquela forma dela agir, ela precisa aprender a agir de forma diferente. E muitas vezes os pais precisam de orientação também, porque entrou naquela, né? Então, você aprendeu a agir dessa forma, a criança fez uma birra, você foi lá, acabou cedendo. Eu escuto muito isso. Fernanda, eu estava num lugar cheio de gente, e aí fica difícil, fica todo mundo olhando, e aí você reforça aquele comportamento inadequado. Então, é onde a criança aprendeu a fazer daquela forma. Então, às vezes, é só um ajuste, né? Não está dentro de nenhum diagnóstico. Sim. E volto a dizer, a gente só vai conseguir, quem não é especialista, quem não estudou para isso, não vai conseguir identificar essas diferenças, né? Por isso que é tão importante, eu sempre falo, para todo mundo que eu converso, eu falo, é tão importante a ajuda profissional. Sim. Eu sempre vou falar e vou falar até o final desse episódio, porque as pessoas precisam entender isso, né? A nossa força, a nossa oração, eu sei que Deus cuida de tudo, não é isso que a gente está falando, né? Mas eu também acredito que Deus cria caminhos, né? É para isso que nós temos profissionais que se dedicam a cuidar disso, né? Então, se a gente está vendo que nossos filhos estão precisando de ajuda, a gente precisa buscar ajuda, né? Isso mesmo. Um pouquinho antes de começar a gravar, a gente começou a falar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal, né? A Fernanda, eu conheci a Fernanda através de uma indicação de um terapeuta meu na época, e levando para a terapia alguns desses comportamentos que, para mim, eram diferentes da Marina, né? Eu fui mãe já tarde, eu fui mãe aos 40 anos, né? Eu não tive nenhum contato com criança antes dela. E tinha alguns comportamentos que eu achava diferente. E aí ele me aconselhou, né? Que eu buscasse ajuda, buscasse orientação profissional sobre aquela situação. E a Fernanda foi a primeira profissional que eu procurei. Conversei com ela, expliquei toda a situação da Marina. E, para resumir, assim, o comportamento que a Fernanda está falando, a gente encontrava muito na Marina. Era um choro excessivo, né? Era um choro, assim, que muita gente falava de birra. É filha única. Eu escutei muito isso. Filha única. Porque é muito mimada, porque você protege demais. Mas era choros de sofrimento. Não era um chorinho assim que passava. De birrinha não, era choros de sofrimentos. A questão dela muito rígida com as coisas, né? A rigidez é uma questão. O primeiro ponto. Então, assim, mas através da conversa, né? A minha filha não foi diagnosticada, a gente estava até falando sobre isso, né? A gente continua num processo de observação. Mas todos aqueles comportamentos que apresentava, eu tive muita ajuda. Depois eu fui procurar uma outra clínica por questão de logística mesmo, mas a gente vem acompanhando ela e os tratamentos, as orientações para nós pais fez muito mais diferença do que para ela. Porque ela sempre foi uma criança muito ativa mesmo, sabe? Muito inteligente, fácil de pegar as coisas. E a gente achava que a gente deveria estimular cada vez mais. Olha o nosso erro.
Então, por ela ser muito esperta, muito inteligente, a gente estimula. Vamos mais. E às vezes não é o momento de estimular aquilo. É igual crianças muito pequenas que chegam já sabe todas as letras, já sabe ler. Nós não vamos estimular isso numa criança de 3 anos, né? Então, ela sabe, ok, ela aprendeu sozinha, tudo bem, mas nós vamos estimular comportamentos que são esperados para uma criança de 3 anos, né? O brincar, enfim. Não ler. A gente não espera que a criança faça uma leitura com 3 anos, Sim. Né? E isso, a sociedade cobra muito das nossas crianças. Por eles terem essa capacidade, você percebe isso, Fê? Por eles terem essa capacidade de aprender muito rápido, é bonito uma criança que fala, né, corretamente, muito bem. No caso da Marina, que ela é até hoje muito correta, vocabulário correto. Então, isso se tornou assim um status para os pais. Meu filho faz isso, faz aquilo. Só que para a criança é um prejuízo muito grande. Porque ela deixa de desenvolver, ou ela deixa de ter experiências que são apropriadas para a idade dela, que são importantes, né? É igual quando a gente fala, por exemplo, que tem crianças que têm hiperfoco. Então, ele adora tudo sobre dinossauro, ele adora tudo sobre o Homem-Aranha. E aí a família inteira só compra brinquedos ou roupas que são daquele personagem que ele gosta. E aí ele só foca nisso. É verdade. Né? Então, assim, porque acha bonitinho, é legal, ele gosta, ele sabe tudo sobre esse assunto. Feliz, ele está feliz, exatamente. E aí, quando a gente fala, não, vamos tentar mostrar outras possibilidades para ele, né? Ampliar esse repertório dele de interesses, não deixar ele só nisso. Não, ele vai conversar com os amigos o quê? Só sobre o mesmo assunto? Exato. E aí isso vai começar a limitar essa interação social também dele, enfim, vai prejudicando outras questões, né? Exato. Então, mas ainda assim a gente tem casos que, ele sabe tudo, e aí você chega, tá com a camiseta, tá com o tênis, tá com a roupa inteira do personagem. Exato, né? Exato. Isso é uma informação muitíssimo importante. E aconteceu com a gente, né? Nós fomos buscar um diagnóstico, uma avaliação para autismo, por conta de toda, né, as características. Mas ao longo das terapias, das orientações e dos exercícios, a gente viu uma série de coisas que a gente fazia que reforçava. Exato, é exatamente o que você está falando. Reforçava. Ela gostava muito de números, até hoje ela gosta muito, mas eu, por achar bonito, né? Vamos lá. E está cada vez mais. Até o ponto, assim, para você ter uma noção, ela contava com 2 anos de idade, de 1 a 20 na sequência e de trás para frente, ou da ordem decrescente, com 2 anos de idade. E, nossa, que inteligência, que demais. E falava muito. Só que quando eu me deparei com essas conversas que a gente está tendo agora e com outros profissionais também que eu conversei, eu comecei a observar o meu comportamento diante daquilo. Sim. E aí a gente tirou o pé do freio. A gente começou a estimular. Até uma das psicólogas que tratou falou assim, Selma, você seja mãe. Mãe. Só mãe. Só mãe. Todo o resto deixa pra gente, deixa pra escola, porque nessa hora ela precisa só da mãe e de brincar. Então, assim, desde o momento que eu tive essa devolutiva, Fer, eu vesti a camisa. Eu falei, então é isso mesmo. Isso é muito importante, né, Selma? Quando o profissional ele faz a orientação e a família adere, a família segue, né? Confia. Você precisa confiar também no profissional que você leva o seu filho, né? Sim. Então, quando tem essa confiança, a família normalmente adere e segue. E dá certo. Isso. Não tem como não dar certo, né? Eu posso atestar. Eu posso testemunhar, assim, que com a Marina a gente melhorou 100%, assim, 100%. Sim. De todas aquelas situações que a gente tinha, né? As birras, esse excesso de raiva, né? Essa rigidez demais, esse hiperfoco pelos números, né? Aquela cobrança, Fer, que ela tinha uma cobrança, tem até hoje, mas é bem menos, tá? De falar uma palavra errada e aquilo se tornar... Né? Não, mas é da personalidade dela. Não é da personalidade dela, né? É o estímulo, é aquela coisa que ela precisa ser perfeita. E olha que grave isso, se a gente não tratar agora. Sim, porque imagina quando ela for adulta, imagina quando ela for trabalhar. Nós vamos errar, né? Isso vai acontecer. E se ela não souber lidar com isso, a hora que ela for grande, adulta, como que vai ser? Como que vai ser? Né? Como vão ser as reações dela? Enfim, isso pode gerar uma depressão. Vir outros transtornos, né? Depressão, ansiedade, e aí isso... É verdade. E você pode concordar comigo,
nas suas avaliações aí. Tem muita gente que fala, mas eu não fui criada assim. Eu fui criada assim, assada, e tô ótima. Me deu certo, eu tô ótima. A gente escuta bastante isso. Escuta. Muito. Então, e eu observo esses comentários e eu falo, mas, gente, é só a gente observar a nossa sociedade. Como é que está a nossa sociedade? Como é que são os nossos adultos, né? Será que realmente não fez mal esse tipo de tratamento? Ou engole o choro, ou deixa para lá, isso vai resolver depois. Então, assim, isso é uma coisa que me preocupa muito. Nós estamos numa geração diferente também, né, Selma? Tudo mudou, pensando em tecnologia. Então, né, não dá para a gente comparar, né, os comportamentos e a forma de lidar com eles hoje como era muitos anos atrás. Então, isso mudou mesmo, né? Bastante. Mas também a gente tem que pensar que nós temos adultos com muitos problemas, com muitas dificuldades que às vezes não trataram, ficou naquele... Não ficou, vamos dizer assim, é o que eu falo às vezes da depressão, não ficou aquela depressão, mas está sempre aquela pessoa com aquele humor, sempre... Sim, a média, sempre na média. Exatamente. Né? Então, eu penso que o que nós vamos hoje trabalhar com as crianças, né? A forma como você lida com a sua filha vai impactar demais no adulto que ela vai se formar, no adolescente, no adulto, enfim, né? Sim, com certeza. Você tocou no assunto da tecnologia e eu já quero me aprofundar um pouquinho mais. Eu sei que todo mundo, assim, se você for uma pessoa interessada nesse assunto, você vai ver muita gente falando sobre isso, né? Gente que concorda, gente que discorda, né? O aumento dessas crianças, né, diagnosticada mesmo com autismo, com TDAH e com todas as outras coisas que ainda não tem uma explicação concreta, né? Mas, na sua opinião, esse aumento da tecnologia, esse aumento de tela, esse aumento de excesso de informações, você acredita que tenha influência nesse comportamento dessas crianças? É assim, Selma, a gente sabe que os transtornos, tanto o TDAH, o autismo, ele tem uma questão, né, o que a gente sabe é só que ele tem uma questão hereditária, ele tem uma questão genética, né? Não se sabe como, enfim, tem muitas pesquisas andando por aí, né? O que a gente sabe é isso, tipo, então, assim, não é porque ele usou a tela, ele se tornou uma pessoa com autismo. Ele usou a tela, ele se tornou um TDAH. Porém, as telas vão potencializar certos comportamentos ou vão prejudicar certas funções aí cognitivas. A gente tem visto isso na prática. Então, o que acontece? O uso da tela, né? Vamos pensar principalmente esses dias mesmo eu estava assistindo um especialista falando sobre isso. Então, por exemplo, esses vídeos curtos que a gente assiste no celular. Então, você vai passando o celular, então não dá tempo nem de você pensar sobre o que você viu ali, né? É muito rápido e isso traz muito prejuízo. Então, você pode ver, nós temos uma geração que é imediatista. Então, as pessoas querem as coisas na hora. Ninguém tem mais paciência de esperar por nada, né? Então, tem essa questão. Tem a questão dos jogos. Então, assim, se a gente pensar em reforçadores aí, o jogo é um reforçador intermitente. Por quê? Uma hora eu ganho, uma hora eu perco, então eu quero ganhar, e aí eu fico tentando para ver até onde eu vou chegar, né? Então, o que acontece? Isso acaba se tornando um vício, né? Por isso que os jogos acabam viciando. Então, assim, a gente tem visto muitos casos de adolescentes, principalmente adolescentes, viciados em tela. Não fica sem de jeito nenhum. Então, assim, não fica sem. Tem reações, apresenta reações, inclusive, exageradas em relação a isso, né? Então, assim, eu penso que é importante que os pais pensem e revisem essa questão do deixar ali à vontade, né? Você precisa colocar um tempo de uso. Eu sei que às vezes não dá para tirar 100%, mas assim, não deixar à vontade. A gente sabe que tem crianças que ficam ali com o celular, a televisão, o dia todo, a hora que ela quiser usar, tá ali, né? Então, cabe à família. Nós, adultos, é que precisamos o quê? Colocar esses limites. A criança não vai saber colocar. Para ela tá gostoso, ela vai ficar fazendo. Exato. Né? Mas o uso de telas tem, sim, prejudicado bastante. As crianças têm se mostrado mais agitadas, né, menos concentradas. Então, assim, às vezes eu vejo, não só na clínica, mas em outros lugares, né? A gente chega, por exemplo, você vai num restaurante, você já vê a criança primeira na coisa tela, que faz, já chega, senta a família e já dá um celular para cada um, ficar ali quietinho. É mais fácil, né? Deixar a criança ali quietinha do que... Exatamente.
Então, assim, os pais precisam se alertar em relação a isso. Sim. Como eu falei, eu sou uma mãe que... Eu não acho que tem que tirar de vez, porque, como você falou, eles estão vivendo esse mundo tecnológico, né? A tecnologia faz parte do mundo deles, diferente da nossa. Né? Diferente da nossa. A gente conseguia fazer outras coisas, tinha outras coisas, né? Então, eu acho que quanto mais cedo a gente começar a ensinar o uso consciente, a gente evita todos esses problemas que a gente tem no futuro, né? Através de orientação também fiz esse teste com a Marina. Ela tem o celular dela, ela tem os momentos dela, mas assim, tudo regrado, assim, observando o que ela vê e o tempo que ela vê, né? Esses dias, Fernanda, aconteceu um fato assim, inclusive já faz uma semana mais ou menos que eu estou deixando ela sem nenhuma tela por conta desse fato. Ela acordou de madrugada ali muito agitada e ela começou a passar a parede. Como se estivesse no celular e falando com o celular. E aí, aquilo me chocou, sabe? E aí, eu tentando falar, ela dormindo e fazendo assim, sabe? Fazendo os toques assim. Eu falei, eu acho que tá demais. Então, vamos dar uma segurada. E aí, tirei, fui fazer... Só que tem esse também, né? Quando você tira a tecnologia que distrai, você tem que dar alguma coisa atrativa junto. Exatamente. Não é verdade? Eu penso dessa forma. E aí eu propus para ela outros tipos de atividade, tinta, massinha, água, para que ela esquecesse um pouco do celular, um pouco daquele mundo do celular. E ela se acalmou. Né? Ela rendeu Selma, mais. tem criança que não sabe brincar. Tem criança que não sabe brincar. É verdade. E vocês tratam esses tipos de... essas brincadeiras diferentes com eles lá? Sim. Dentro da terapia, porque assim, a terapia, ela sempre com a criança vai ser lúdica, né? Então, é sempre com brinquedos, com materiais. E, inclusive, orientação aos pais em relação a isso. Porque, assim, os pais precisam brincar com seus filhos em casa. Eu sei que, às vezes... o que acontece? A vida é corrida, né? Sim. Então, a maioria dos pais, assim como eu, como você, trabalham fora. Certo. Então, assim, não é a quantidade, é a qualidade. Exato. Então, você consegue separar um tempinho ali do seu dia, né? Nem que for meia hora, para você brincar com o seu filho, né? Para você tirar para ele, para brincar de alguma coisa, que não seja uma tela, uma televisão, um celular, mas brincar junto com ele. Então, assim, porque tem crianças que realmente não sabem brincar. Não sabem brincar, é verdade. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. E como que a criança desenvolve? É brincando. Como que ela vai interagir, como ela vai descobrir o mundo, como ela vai saber nomear as coisas. É tudo brincando, né? Quem frequenta a minha casa sabe disso. O que eu estou falando aqui é verdade. Não é uma coisa para me achar a melhor mãe do mundo, porque a gente não se acha, né? Tudo foi feito com orientação profissional. Não foi nada assim, nossa, a Selma pensa assim. Não. Tudo foi feito com orientação, né? Com muito teste, com orientação, com muito choro também. Lá em casa, a gente deixou uma parede que eu deixei para a Marina rabiscar. Então, a gente tem uma parede no quintal da nossa casa que é para ela, que ela pode fazer a arte dela, né? Que ela fala da arte. Então, ela desenha, ela risca, ela molha. Aquela é a parede dela. Entendeu? Para quando eu vejo que ela está muito agitada por algum motivo, eu coloco ela lá. E lá ela vai desenhando. Isso já tem um tempo já. Então, a gente tem uma parede enorme, assim. Porque eu sempre falo, eu prefiro uma parede suja e uma criança feliz. Né? Porque, para mim, assim, uma parede é só uma parede. Né? Nada que depois uma pintura... E ela também saber que aquela, ela pode usar. As outras não. Exato. Né? Exato. Eu não tenho problema com elas quanto a isso, entendeu? Então, assim, nós temos essa responsabilidade, né, Fê? A gente tem essa responsabilidade. Se você tira a tela, você precisa se dedicar a ela de uma outra forma. Sim, dar outras possibilidades para ela brincar. Exato. Vamos falar, então, sobre a sua equipe. A sua equipe. Você me disse que tem uma equipe dentro da Clínica Criar. Isso. Certo? Isso mesmo. Essa equipe, ela é formada por quais profissionais? Assim, a minha equipe são só psicólogas. Só psicólogos. Só psicólogos. Dentro da Criar tem fonoaudiologia, tem terapia ocupacional, tem nutricionista. E cada equipe tem o seu responsável. A minha equipe é só de psicologia. Certo. Né? Então, como que funciona? É o que eu falei para você lá no começo. Tem os casos que vêm para avaliação neuropsicológica. Então, às vezes, vem só para avaliação. Às vezes, são pessoas, crianças que já passam por terapia, tem outras clínicas. Certo. Mas vem para avaliação, né? Então, passam comigo.
eu faço a avaliação e encaminho o relatório, a família leva o relatório para o médico, para os profissionais que atendem essa criança, esse adulto. E tem os casos que vêm para a terapia, são casos que ou já tem diagnóstico ou por uma questão comportamental, né? A equipe, ela trabalha dentro da linha da comportamental, então da análise do comportamento, da terapia cognitivo-comportamental, é dentro dessa linha, né? São profissionais especialistas. Então, passa por essa primeira avaliação comigo, para a gente traçar o plano terapêutico. Então, quais são as queixas, né, da família? Esse primeiro atendimento é para observar também o comportamento da criança. Se necessário, eu marco outro dia comigo, senão eu já encaminho para a equipe fazer a intervenção. E daí, a partir dali, das queixas enfim, às vezes a gente coloca até intervenção diagnóstica, por exemplo, nos casos que tem sinais de autismo leve. E aí não deu para fechar porque, né, ainda não aparecem todos os sinais. Então, a gente coloca também terapia e intervenção diagnóstica. E, a partir daí, as terapeutas que acompanham o caso, eu continuo acompanhando também. Então, tem momentos que eu entro na sala junto, tem momentos que a gente senta para rever o plano, porque, às vezes, aquele objetivo que foi né, colocado no início do processo terapêutico, ele já não existe mais, já sanou. Certo. Né? E, então, a gente vai revendo esse plano terapêutico de tempo em tempo até dar alta do processo para a família. É claro que também a gente tem essa possibilidade de discussão de caso com a equipe. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma criança que passa com a minha equipe de psicologia, mas passa com a fono lá, com a terapeuta ocupacional dentro da clínica, eu consigo também ter um acesso maior. Né? A gente discute os casos juntos, às vezes faz reunião com a família, então a equipe toda chama a família para fazer uma orientação. Então, tem essa possibilidade também. Entendi. Né? O nosso podcast, ele é sempre voltado para o negócio, né? Para pessoas que estão começando ou que já estão na área, mas estão assim meio perdida, querendo dar, né, uma movimentada. Como que foi para você chegar nesse modelo de negócio? Hoje você tem uma equipe, né, dentro de uma clínica, através de parcerias? É uma parceria? Uma sociedade? Dentro da clínica? Na verdade, são parcerias, né? Então, por exemplo, eu tenho a parceria dentro da clínica Criar e ali eu tenho a minha equipe de psicólogas. Você divide o espaço com eles? O espaço, exatamente. Tá, a gente divide o espaço. Tá. E antes disso, desculpa, antes de você chegar nesse modelo, você atendia de que forma? Tá. Bom, como eu falei lá no começo, eu trabalhei num centro de reabilitação. Foi depois dali que a Patrícia, a fonoaudióloga, Patrícia Bueno, me convidou para trabalhar junto, né, com ela. Já na Criar. Então, você saiu da clínica da reabilitação? E já fui direto para Criar. Tá. Para Criar, né? E a partir dali, na verdade, nós não tínhamos uma equipe ainda. Eu atendia, eu avaliava e eu atendia. Eu fazia as terapias. Como aí, todo começo, todo começo. E aí o negócio foi crescendo, né? A busca, a procura foi crescendo. E foi quando a gente começou a montar a equipe. A Patrícia começou a montar a equipe da Fono também, né? E aí veio uma psicóloga, 2, e aí foi. Hoje eu estou com uma equipe de 7 psicólogas. 7 psicólogas. Que elas se revezam, né? Atendem em Bauru e atendem em Lençóis Paulista também. Cada uma delas atende um grupo de criança ou vão se revezando? Não, cada uma tem o seu grupo de crianças que passam semanalmente com a mesma profissional. Tá. Isso, entendi. É assim que funciona. E eu fico na parte de avaliação. Né? A avaliação neuropsicológica, eu preciso de algumas sessões para fazer. Né? Então, para concluir, entre 7, 10 sessões, depende muito né? Porque são testes, além dos testes, claro, tem a minha observação do comportamento da criança, né, em sala. Eu estou falando criança porque é o nosso público maior, eu avalio o adulto também. Né? Mas a avaliação eu preciso de um tempo, tanto para, né, fazer a aplicação dos testes, como para observar o comportamento da criança também em sala. Né? Então, a avaliação não é só os testes, é também a gente colocar a criança em situações de brincadeira, de jogos, até para ver como que vai ser esse comportamento. A avaliação inclui toda essa parte, né, até a devolutiva para a família. Então, o último atendimento da avaliação neuropsicológica é a devolutiva para a família, a entrega do relatório, a devolutiva, para que ele leve para o médico, né, depois analisar.
voltando lá, falando pelo meu exemplo, né? Quando a gente leva uma criança para uma avaliação ou para uma intervenção mesmo, e a gente chega lá e vê que vocês oferecem brinquedos, oferecem brincadeira ou até conversa, eu acredito que muitos pais ficam falando, mas para quê? Só vai brincar. Poderia ter feito em casa, mas não é isso. Não é dessa forma. Tem um objetivo. Tem um objetivo. E nós não vamos conseguir enxergar. Não é igual. Não é igual. Então, assim, às vezes a criança está brincando ali, eu como mãe, eu estou observando uma coisa, mas vocês observam outra coisa. Porque assim, como que você vai atender uma criança em terapia? Você vai chegar, sentar com a criança e ficar falando para ela o que ela tem que fazer. Não vai acontecer. Com a criança tem que ser lúdico, né? Claro que a gente tem outros materiais também. Além dos brinquedos, a gente tem materiais que trabalham emoções, sentimentos, né? Então, comportamentos. A gente tem materiais que nos ajudam nesse sentido. Mas o geral, ele é lúdico mesmo. Sim. Não tem como ser de outra forma. Né? Então, eu quero trabalhar a atenção da criança. Eu tenho alguns materiais que são até, dependendo da criança, você vai fazer na mesa, né, de atividade. Mas eu posso também trabalhar um jogo e trabalhar a mesma função cognitiva. Eu quero trabalhar a atenção com ela. Eu posso trabalhar com o jogo. Né? Eu posso ver como que ela interage com uma outra criança. Então, eu vou pôr ela num atendimento em dupla. Às vezes, a gente faz isso. Por quê? Porque eu quero ver como ela interage com os pares da idade dela. Uma coisa é ela interagir comigo, sou adulta. Uma coisa é com uma criança da idade dela, que vai ter uma reação ali, que não, né? Nós adultos, a gente se segura um pouco mais, a gente consegue fazer esse controle, né? A criança não. Então, a gente quer mesmo trabalhar isso no momento que está acontecendo aquele comportamento, aquela interação. Sim. Então, eu considero assim, uma intervenção muito importante. Tem alguns casos que a gente acaba colocando mesmo, né, numa duplinha para poder trabalhar essas questões que você, né, com você não vai apresentar, não vai aparecer. Exato. Não vai aparecer. Ou seja, tudo tem um motivo, tem um objetivo. Tudo foi estudado para aquilo, né? Não é uma brincadeira aleatória, né? Não é assim um passatempo, mais um lugar de brincar. Não é. É claro, né, que a terapia para a criança ela tem que ser gostosa. A criança tem que gostar de ir. Esses dias a gente foi num congresso, né? E foi um menino, eu não me lembro o nome dele. Ele tem autismo, mas ele já é adolescente. Ele participa das palestras junto com a mãe dele. E aí ele falou, terapeutas, ele brincou lá com o microfone, ele falou assim, terapeutas, a terapia tem que ser legal, porque senão a gente não quer ficar na terapia. Então, olha que legal, um toque dele. Exato. Então, assim, a criança ela tem que estar engajada, ela tem que gostar, tem que ser prazeroso para ela, né, estar ali. Isso é a primeiro, eu até, quando a gente conversa, enfim, vai passar os casos para começar a terapia, é uma coisa que eu sempre converso com as meninas. Primeiro você vai criar esse vínculo, depois você vai pensar em trabalhar o que tem que trabalhar com ele. Mas as primeiras sessões, né, é o vínculo, é a criança gostar e querer estar aqui. Sim. Senão, você não consegue mais nada. Sim. Né? É verdade. E é verdade, e eu falo comprovado que o que você está falando é realmente muito verdade. E que trabalho lindo e importante, que todos os pais, mães, educadores, né, consigam enxergar isso desse mesmo olhar, com esse mesmo amor, né? Não pensando só no hoje, pensando nesse adulto. Lá na né? frente. Não pensando, coisinha de criança vai se resolver aqui. Não necessariamente, porque lá na frente que a gente vai ver o que essa coisinha de criança causou. É isso mesmo. Né? Que trabalho bonito, viu, Fer? E assim, já sou fã já de muitos anos, né? É uma conversa muito importante, né? Eu vou deixar na descrição dos vídeos seus contatos, né? Da clínica também que você atende, para que todo mundo possa conhecer esse trabalho tão incrível, tão importante, necessário para nossas crianças, né? Tirar esse da cabeça das pessoas, né? Que é tudo muito caro, tudo muito difícil, de tempo. Primeiro, a gente precisa ver quais são as possibilidades. Isso. O que realmente é. O que a gente pode fazer por essa criança, para depois ver o negativo. O negativo, exatamente. Né? Hoje você só atende na CRIAR ou você atende particular também, assim, fora de lá? Só na CRIAR. Só lá. Até pela demanda, né? É grande. Acredito que é grande. Então, nós vamos deixar todas as descrições, as suas redes sociais, né? Para que vocês entrem em contato. Também, se tiver alguma dúvida do que eu falei relacionado, né, à minha própria experiência,
Estou aqui para ajudar mesmo, que a gente quer que mais crianças, Sim. né, sejam acompanhadas, sejam orientadas e que sejam realmente crianças felizes, né? Isso mesmo. Independente da avaliação, independente do diagnóstico. Exatamente. Não é verdade? É isso mesmo. Fer, olha que conversa gostosa, viu? Que eu ficaria também, como eu sempre falo, é assunto que a gente ficaria um tempão, né? Mas para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem que você queira, ou para os pais, ou para os profissionais que estão começando agora, uma mensagem pessoal da Fernanda, alguma coisa que você gostaria de deixar registrado aqui no seu episódio. Tá. Primeiro, eu gostaria de deixar para os profissionais, né, que atendem na área. Então, assim, que vocês possam fazer com todo o amor, né? Eu acho que isso é o mais importante. Você trabalhar com aquilo que você ama, que você gosta, porque você vai dar o seu melhor. Se você começar a fazer algo e perceber que não é minha praia, não é vergonhoso você abrir mão e falar, não, eu quero começar com uma outra coisa, né? Por quê? Porque se eu não estiver fazendo algo que eu gosto, eu também vou estar prejudicando outras vidas. Então, eu tenho vidas nas minhas mãos ali, que eu posso tanto ajudar, fazer de repente, ser um diferencial nessas vidas para o bom, mas para o ruim também, né? Então, assim, isso eu deixo para os profissionais. E para as famílias, essa é uma questão que eu gosto bastante de enfatizar, que é tanto o diagnóstico quanto a intervenção precoce. Né? A intervenção precoce pode, assim, mudar o futuro do seu filho, né? Então, o que eu deixo aqui é intervenção precoce. Tá bom? É isso. E que as pessoas ouçam isso com todo amor e carinho, que a gente está falando assim, divulgando, para que isso realmente vire um movimento, né? Exatamente. Que quem tem medo, quem tem dúvida, né? Quem acha que a condição financeira não dá, procurem, né? A Fernanda está aqui. Tudo tem um jeito. Tudo tem uma forma, às vezes tem o caminho certo para que tudo fique bem, né? Que isso realmente vire um movimento, Fernanda. Eu te desejo todo o sucesso do mundo. Obrigada. Sucesso para a Clínica Criar também. Já é muito conhecida, já é muito acompanhada, mas eu desejo cada vez mais que vocês ampliem cada vez mais os profissionais. E as portas estão abertas. Toda vez que quiser vir falar, quiser orientar, trazer algum tema para a gente conversar, pode vir quantas vezes você quiser. Tá bom? Eu que agradeço, viu, Selma? Foi uma honra. Obrigada, viu? Obrigada. Para você que assistiu aqui até o final, o meu muito obrigada. Acompanhe os próximos episódios. Não deixe de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa desse assunto. E nos acompanhe nos próximos. Até lá!